Olá a todos, bem-vindos ao meu canal. Meu nome é Patrícia Monteiro, esta é a leitura intuitiva número 206 e antes de começarmos com a leitura eu gostaria de agradecer ao Mateus Insolá porque houve uma seguidora do meu canal que mandou um e-mail a dizer que o Mateus Insolá no canal dele fez uma referência ao meu trabalho, mais concretamente ao meu livro Alimentação Intuitiva. Então eu queria agradecer ao Mateus, queria lhe mandar um beijinho. Obrigada, Mateus. E eu vou deixar o link do canal do Mateus Insolá no descritivo deste vídeo se vocês quiserem ver, ok? Também é um canal de leitura de cartas e conteúdo espiritual que vocês podem se identificar. Eu nem sequer sabia que ele tinha canal, porque eu e o Mateus já trocámos algumas mensagens no passado. Eu não sabia que ele tinha o canal dele, que tinha canal, e fui ver e o canal dele é bastante interessante. Ok? Portanto, se vocês quiserem ver, vão ver, e também é a minha forma assim de agradecer ao Mateus por referenciar o meu trabalho, ok? A segunda mensagem que eu queria dar é para uma pessoa que vai vir a este vídeo e de repente começou a ficar com a cabeça muito confusa e sempre a pensar na pessoa amada. Há aqui alguém que fez um trabalho de desapego em relação à pessoa amada, ok? Mas agora, de repente, tem estado a pensar compulsivamente nessa pessoa. Não para de pensar e a cabeça está a ficar pesada, a cabeça está a ficar confusa e pesada porque a pessoa parece que voltou atrás, porque a pessoa já estava a desapegar e de repente agora está a pensar muito na outra pessoa. Então, o que é que eu quero dar de recado? Esta pessoa que vai ressoar com esta mensagem, que está com a cabeça super pesada, super confusa, é uma pessoa que tem os dons espirituais desenvolvidos, especialmente empatia e telepatia, ok? A pessoa não deve estar completamente consciente que tem isso, ok? Mas tem. Portanto, a pessoa sente o que a outra sente e a pessoa apanha os pensamentos da outra pessoa como se fossem dela, ok? O que é que eu quero dizer com isto tudo? Que é, a pessoa tem estado com a cabeça muito confusa, não para de pensar na outra pessoa e acha que é dela própria e, no entanto, isso tem a ver com o facto da outra pessoa estar a pensar nela, ok? Portanto, ela não tem estado a andar para trás no trabalho de desapego. O trabalho de desapego dela tem feito com que a outra pessoa tenha pensado mais nela e é por isso que parece que ela agora não para de pensar na pessoa, no entanto, ela está a captar pensamentos que são da outra pessoa em relação a ela, ok? Vamos baralhar mais uma vez e vamos ver o que é que vem para nós hoje. Vamos lá. Sete copas. Oito espadas. Rei de espadas. Três de paus. A estrela. A lua. Debaixo do baralho temos 6 de copas. Ok? O que eu ouvi aqui no meu ouvido foi um padrão de vidas passadas. Foi isto que eu ouvi. É assim, aquela mensagem que eu dei há bocado não é para toda a gente, mas pode haver algumas pessoas que vão ressoar com essa mensagem que eu dei e vão ressoar também com a leitura, tá bem? Mas vocês podem só ressoar com a leitura ou só ressoar com aquela mensagem, ok? É isto. Então,
há aqui um homem e uma mulher que têm uma ligação já muito antiga, com muitas vidas, já viveram muitas vidas juntos, têm muitas memórias, trazem muitos traumas, trazem muitos padrões um em relação ao outro, trazem também muitos padrões em relação ao amor, derivado das experiências de vidas passadas que viveram um com o outro, ok? Padrões que são limitadores, não estou a falar de padrões propriamente positivos, vamos dizer assim. São padrões limitadores que eles trazem porque tiveram experiências um com o outro que não foram muito positivas. E eles estiveram a reproduzir nesta vida, até este momento em que vocês encontrarem este vídeo e ressoarem com esta mensagem, para as pessoas que ressoam com esta mensagem, até ao momento em que vocês encontrarem este vídeo, vocês tiveram uma dinâmica com esta pessoa que refletia grande parte desses padrões negativos que vocês traziam de vidas passadas, ok? E qual era o padrão que está aqui? Eu vejo aqui um homem muito manipulador e com uma grande capacidade intelectual, rei de espadas. E se vocês virem, ele tem um ar bastante autoritário nesta carta, tem uma máscara nos olhos, mostrando-me assim um lado que não é muito claro, portanto o lado mais manipulador dele. E foi esta a figura que este homem da história representou na dinâmica com ela nesta vida, por causa dos padrões de vidas passadas, ok? Portanto, ele é um homem muito intelectual, muito inteligente e um bocado manipulador e que usa essa inteligência, essa capacidade mental para manipulá-la a ela. De que forma é que ele a manipula? Através do pensamento dele, ele entra no campo energético dela e faz com que ela esteja a pensar constantemente nele, que foi a energia que eu senti e que disse aquela mensagem no início da leitura, está bem? Ele entra no campo dela, energético, e no corpo mental dela e faz com que ela fique a pensar nele. E ela pensa que está a pensar nele, mas ela está a ser puxada para ele por causa do pensamento dele na direção dela. Ok? E ele tem controlado esta mulher desta forma, porque eles não estão juntos, mas ela mesmo assim sente-se muito ligada a ele telepaticamente, mentalmente, porque ele sempre exerceu esse controlo e ela sempre ficou muito confusa a pensar assim, então porquê é que a nossa relação não anda para a frente, mesmo em termos de matéria, não é? Se não anda para a frente em termos de matéria, porquê é que eu não consigo seguir com a minha vida e estou sempre a pensar nele, ok? Ele não a deixa ir. Este homem não a deixa ir. Ele tem um lado que é muito possessivo e ele acha que tem direito sobre a mente dela. Algo deste género. Pode haver aqui algum contrato de vidas passadas em que ela deu o poder a este homem, deu o direito a este homem para interferir com o pensamento dela. Ela pode ter dado de alguma forma, verbalmente, energeticamente, o poder a este homem em vidas passadas para ele controlar os pensamentos dela e controlar a mente dela. Ela entregou-lhe o pensamento, ela entregou-lhe a mente em vidas passadas. Eles formaram um contrato, trouxeram o contrato para esta vida, mas a boa notícia é que quando vocês encontrarem este vídeo, este contrato está a ser limpo agora mesmo. Isto vai acabar, ok? Estamos só a falar sobre uma coisa que esteve presente e que tem que ser falada para que a limpeza aconteça, ok? Portanto, ele controlava o pensamento dela através dos pensamentos dele, ok? Mas ao mesmo tempo que ele faz isso, e é possível e não a deixa seguir com a vida dela, ele também trata-a na mesma como uma opção. Ou seja, ele não quer que ela se vá embora, ele não quer que ela se relacione com outras pessoas. Mas ele não a tem como uma prioridade, ele não a tem como a única. E isto é muito egoísta, ok? Isto é muito egoísta e ela sente-se presa nesta dinâmica tóxica. Presa, condicionada a esta dinâmica tóxica, de onde ela não consegue sair
ela não entende porque é que está presa, mas agora vai entender porque eu já expliquei. Isto é por causa de um padrão de vidas passadas, onde foi feito um contrato em que ela entregou o poder da mente dela nas mãos dele, ok? Agora vejam, o padrão é muito egoísta, é muito narcisista, porque ele não a deixa seguir com a vida dela, mas também não a quer para ele o suficiente para tê-la numa relação exclusiva, para tê-la numa relação de compromisso, está bem? Ele trata como se ela fosse uma opção. Sempre foi assim, ele tratava como se ela fosse uma opção e ao mesmo tempo não a larga mentalmente e ela fica presa pela cabeça dela porque ela, se for exatamente igual à mulher, se for exatamente igual à pessoa que eu falei no início do vídeo, esta mulher é alguém que tem os dons, o dom da telepatia desenvolvido e ela fica muito confusa porque ela já não sabe se é ela que pensa nele, se é ele que pensa nela, o que é que se passa. E ela não consegue andar para a frente porque a cabeça dela está sempre a ser levada de volta a ele, ok? Eu vejo que ela deixou este homem. Ela foi-se embora, deixou este homem. Foi ela que o deixou porque ela percebeu que havia aqui uma dinâmica tóxica. Mas mesmo à distância, mesmo depois dela o ter deixado, dela se ter afastado dele, ela continuou presa a ele pelo pensamento. Ela vai deixar de estar, ok? É por isso que nós estamos a falar nisto hoje. Mas isto aconteceu mesmo à distância, ok? Ela deixou e ele ficou à espera dela. Ele ficou parado à espera dela. Ele ficou focado, ele ficou mais focado nela ainda quando ela se foi embora. Às vezes é assim, costuma-se dizer, só damos valor às coisas quando não as temos, ok? Portanto, é exatamente o caso deste homem. Só lhe deu valor quando ela se foi embora. Ficou um bocadinho triste até quando ela se foi embora. Vocês veem, está aqui o chapéu abandonado no chão. Ele está assim com a mão bastante triste, tá? Ele ficou parado à espera que ela se arrependesse, à espera que ela mudasse de ideias, à espera que ela voltasse para ele. E, por causa de ter ficado com esta ideia fixa na cabeça dele, começou a bombardear a mente dela com estes pensamentos, ok? Ele teve assim à distância a lançar-lhe o voodoo mental, ok? A lançar-lhe pensamento que aprendia, ok? Quando ela se foi embora, ela escolheu seguir o propósito dela, escolheu abraçar uma melhor versão dela, tornou-se luminosa como uma estrela que ilumina mesmo nos dias de escuridão. Portanto, ela tornou-se muito mais atrativa, muito mais bonita. E eu vejo que esta mulher tem várias opções também no amor. Não é só ele que tem, ela também tem, porque ela é muito charmosa, muito bonita, muito uau, ok? Ele ficou quase obcecado por ela quando ela se foi embora. A pensar nela dia e noite, dia e noite, dia e noite, tá? Ele estava muito, muito, muito obcecado por ela desde que ela o deixou. Mas ao mesmo tempo que ele começou a ficar mais obcecado quando ela o deixou e deixou de haver como opção, ou seja, quando ela estava na vida dele, ele não a tratava exclusivamente. Era uma opção e ele tratava mais ou menos como quem trata uma opção, ok? Quando ela se foi embora, ele finalmente viu o valor dela, ok? É isto que ele está a ver, ele está a vê-la como uma estrela. Portanto, ele finalmente está a ver o valor dela. Mas, ao mesmo tempo que ele começou a ver o valor dela, começou a nascer nele um medo em relação a ela, que ele não tinha antes. Ou pelo menos ele não tinha consciência de ter esse medo antes. O medo que ele começou a sentir quando viu o valor dela foi o medo de a perder para sempre. O medo de a perder para sempre. E o medo às vezes é bom para nós, porque às vezes o medo mostra-nos que fizemos escolhas que não foram muito boas, ou onde é que nós podíamos ter estado melhor e não estivemos. Está bem? Vamos ver o que é que este medo lhe trouxe, porque eu vejo ele a reunir com ela. Apesar de estar aqui uma mulher e uma criança,
eu vejo eles os dois a voltar a reunir, a voltar a ter um entendimento, uma relação. E talvez apareça aqui uma mulher e uma criança, porque eu acho que isto é o medo dele. Quando ele começou a ver o valor dela, eu acho que ele começou a ter medo que ele não estivesse à altura dela. Ele começou a ter medo dela, se calhar, o ver a ele como uma criança, vê-lo como uma pessoa infantil, imatura. Eu acho que este é um dos medos que ele tem. Será que eu estou à altura dela? Mas eu vejo eles a reencontrar-se na mesma, para além deste medo, está bem? Portanto, eu não sei o que é que ele vai fazer, mas pode ser que venha aqui mais respostas ao longo do resto da leitura. Eles os dois vão se encontrar, vão dar uma hipótese a isto. Rainha de Ouros. Lá está, ele vê que ela é toda muito atrativa, que ela é tipo uma estrela a iluminar a escuridão, e ele vê também que ela é uma pessoa estável na matéria, ok? Tem um emprego, cuida bem dela, ela apresenta-se como uma pessoa estável e de confiança, ok? É isto que ele sente, só que ao mesmo tempo ele sente que se calhar não é assim tão, não está assim tão evoluído emocionalmente como ela. Isto é a carta das emoções. Mas lá está, isto aqui também pode ser medos que ele está a levantar de vidas passadas entre eles. Porque eu vejo eles a reunir, é o que eu vos digo, eu vejo eles a reunir. De alguma forma, algo vai acontecer aqui e eles vão reunir os dois. Isto confirma que ela cortou a relação com ele, ela foi-se embora. Isto também está aqui a dizer-me que ele vê a ela como uma pessoa estável, uma pessoa de confiança, mas também a vê a ela como uma pessoa que não vai, como é que se diz? Aceitar menos do que ela merece, ok? E isso coloca um nível de exigência nele que ele tem medo. Porquê? Porque ele nunca teve que lidar com um nível de exigência tão alto no relacionamento amoroso. Ele sempre se deu com outro tipo de mulheres que não exigiam tanto dele. E ele está com medo de não estar à altura do desafio. Não vou comentar. Senão vou dizer coisas que podem ferir suscetibilidades. E é por isso que ele está a ir na direção dela, mas muito devagar. Eu disse que eles iam reencontrar-se. É porque ele já está a fazer esta caminhada de volta a ela, mas muito devagar, mesmo devagar. Tão devagar que não se nota nada, não se vê nada. Tão devagar que parece que ele está parado. O medo às vezes bloqueia as pessoas. O que é que eu disse? O medo às vezes bloqueia as pessoas. Está bem? Portanto, este medo fez com que ele parasse o comportamento que tinha antes, em que ele tornava uma opção e visse as coisas de outra maneira. E agora ele tem a vontade de torná-la a ela a única. Vamos tirar mais duas. E é engraçado porque se vocês virem aqui nesta carta, é ele que está a dar o copo a ela. Portanto, eu acho que é capaz de haver aqui estar a haver aqui uma transformação na mente deste homem, na vida deste homem, em que ele está a deixar ir uma parte do ego dele, baseada em medo. Essa parte do ego dele está a cair e isso vai fazer com que ele tenha a humildade para vir na direção dela e entregar-lhe o sentimento e até pedir desculpa para alguns por alguma coisa que ele sinta que fez de mal, ok? Carta do conflito, 5 de paus, ok? Lá está, isto é uma batalha aqui entre o ego e a alma. A alma dele quer ir ter com ela, a alma dele quer reencontrar com ela, a alma dele quer entrar num compromisso com ela e torná-la única e torná-la exclusiva. E o ego dele mostra-lhe constantemente os medos e o quanto isso pode ser...
o ego dele faz-lhe pensar que isto pode ser um desafio impossível. O ego dele faz-lhe ter medo dele sofrer. E ele fica a ter uma conversa interior entre a alma e o ego. A alma diz, eu vou lá. E o ego diz, não vais, cuidado. E ele está um bocado nesta energia de impasse. Olha, eu a dizer impasse e saltou o 2 de espadas, que fala exatamente do impasse para nós tomarmos a decisão. Portanto, ele está nesta energia de decidir. Decidir se vai ou não vai. Mas ao mesmo tempo que ele pensa que está a decidir, a energia dele já está a ir na direção dela desde sempre. Só que a energia está a ir na direção dela devagar. Eu acredito que agora, com o rompimento deste contrato em que ele aprendia com os pensamentos, que está a romper agora este contrato, eu acredito que agora isto vai começar a andar mais rápido. É como se o espírito não deixasse este homem ir na direção dela rapidamente, porque o espírito sabia que eles os dois tinham um contrato de vidas passadas onde ele tinha a permissão para a manipular. Então o espírito preferiu que eles estivessem afastados e separados para o bem dela, para ela não ser completamente enrolada e manipulada por este homem. Portanto, eles separaram-se, agora este contrato rompe e agora finalmente ele vai ter a permissão para vir na direção dela com uma velocidade um pouco maior, porque isto... Porque se fosse no passado, se ele viesse na direção dela assim rapidamente, ela ia ficar presa realmente a ele, porque ele ia manipulá-la de todas as formas, entendem? Por causa daquela permissão que ele dava a ele, que ela dava a ele para manipular, consciente ou inconscientemente. Paciência, a carta da paciência. Ok? Isto é um conselho para ela. Se ela ainda quiser este homem, ela tem que ter paciência, porque este processo todo está a demorar algum tempo. É o que acontece muitas vezes com pessoas que têm forte conexão de alma, mas muitas vidas passadas. Às vezes a limpeza demora tempo. E é assim, antes das pessoas entrarem numa harmonia, precisam de limpar as coisas, ok? Tristeza. Claro que ela ficou triste quando se foi embora, claro que sim. Ela ficou triste. Mas o mais interessante nisto é que ele, que havia como uma opção e estava sempre a sentir-se acima dela, quando ela se foi embora e ficou triste, ele também ficou triste. Tá bem? Ele também ficou triste, ele está aqui triste e vocês podem ver que ele está triste. E foi essa tristeza e esse sentimento dele ficar em baixo é que também que lhe fez olhar para ela com outros olhos. Desculpem, vocês já sabem que quando eu bocejo é porque ainda há uma componente de cura maior nessa leitura em particular do que nas outras. Wisdom as light as a feather. Portanto, isto fala sobre sabedoria, ok? Ele tem como ir ter com ela, ele tem a sabedoria para ir ter com ela e ela tem a sabedoria para saber que isto ainda não acabou, ok? Os dois têm sabedoria diferente, mas que ajuda nesta conexão. Ela sabe que isto ainda não acabou e ela sabe a um nível mais profundo, não é por causa da manipulação que ele faz. É um nível mais profundo e ela sabe que isto ainda não acabou. E ele tem a sabedoria que precisa para ir ter com ela. Ela transmite-lhe a ele confiança. Ela transmite-lhe confiança. Eu já tinha dito isto aqui. Eu disse que ele via aqui como uma mulher de confiança. E sai aqui outra carta que diz que você transmite confiança. Esta mulher transmite-lhe imensa confiança. Portanto, se há aí alguém que ressoou com a história da mulher e está insegura de que ele não sente que ela é uma pessoa confiável, não há motivo para essa insegurança. Ele sente que ela lhe transmite muita confiança. Portanto, o problema nunca é o que ela transmite, que o problema não é esse. Aqui a questão é a batalha que ele está a ter entre o ego e a alma e a coragem que ele vai precisar de ter e a humildade para deixar o ego de lado
e avançar na direção dela, entendendo que o amor é mais importante do que as guerras, ok? E do que vencer as batalhas pelo ego, porque quando nós vencemos uma batalha pelo ego, a satisfação dura muito pouco tempo. A seguir, nós sentimos logo um grande vazio. Portanto, isto aqui chama-se pessoa principal. Portanto, ele vai colocá-la a ela como a pessoa principal na vida dele. Ainda não tinha feito isso, está na hora de fazer. Ele tem medo de fazer isto, ele tem medo de escolher só uma opção, das múltiplas opções que ele tem. Os pensamentos dele, ok? Isto aqui confirma aquilo que eu falei, que os pensamentos dele manipulavam a ela. Agora já não. Vocês estão a ver que ele está-se a ver ao espelho. Portanto, os pensamentos dele vão ser apenas dele. Não vão afetar os pensamentos dela. Ele está-se a ver ao espelho, quer dizer que ele está-se a confrontar com ele próprio. Ou seja, o contrato está a terminar agora. Ele agora vai deixar de a manipular mentalmente e com isso vai vir uma autorização do espírito dele poder entrar no campo energético dela novamente, porque ele foi impedido de entrar no campo dela enquanto este contrato estivesse ativo. E eu tenho uma coisa para dizer a ela. Ela às vezes fica triste e esta tristeza não é dela, é dele também. Que ele passa através da empatia dela, ok? Porque ele é que está triste dela se ter ido embora. E ela às vezes fica triste e ela pensa que a tristeza é dela e é dele. Mas isto vai acabar, assim que acabar esta troca de energias, isto acaba. Eu vejo aqui um funeral. Eu não sei o que é que esta palavra significa, se calhar significa funeral. Não sei. Eu vejo aqui o funeral. Lá está. Isto confirma que o contrato acabou. Eles estão a enterrar o padrão em que ele tinha a permissão para manipular a mente dela. E esse padrão fazia com que houvesse muita toxicidade entre eles os dois e era praticamente impossível ela estar bem nesta relação. Ele também já não estava bem porque ele já não aprende nessa energia, mas especialmente ela não estava nada bem nesta relação porque ela sentia-se enganada, intoxicada, manipulada e o contrato está a chegar ao fim. Ótimo, isto é perfeito, quer dizer que agora há abertura para o novo. Vamos tirar aqui o Mystical Lenormand. Desculpem. É o padrão que está a ir. Lá está. Manipulação, roubo de energia. Era o que ele fazia. Esta carta saiu a seguir à carta do funeral, mostrando que este roubo de energia vai acabar. E uma nova dinâmica entre os dois, onde eles estão bem um com o outro, está a ancorar na matéria. Está a ancorar na matéria, uma nova dinâmica, ok? Isto ainda não acabou, eles os dois vão ter uma nova oportunidade no amor. Essa nova oportunidade está a ser ancorada agora numa nova energia diferente do contrato que eles tinham. Isto é o quê? Como é que se chama aquela carta do Lenormand? Não é o caminho? Pode ser o caminho ou a bifurcação. Ok? E esta carta fala normalmente para mim de indecisão. Confirma um bocado esta carta aqui, mostrando-me que esta indecisão que ele teve este tempo todo, vou, não vou, quero, não quero, gosto, não gosto, ponho a ela como a única mulher na minha vida ou não, esta indecisão vai desaparecer agora quando desaparecer este contrato. Ele vai perceber o que é que ele quer fazer e ele quer ela, ok?
é isto que nós temos para hoje. Está bem? Eu vou dar continuidade a esta leitura na extensão. Se vocês quiserem adquirir o acesso a esse vídeo, vocês encontram um link aqui no descritivo, está bem? Muito obrigada por terem visto e até breve. Tchau, tchau.